E eu queria começar a pauta passando pelo NE45, dando uma geral das notícias que abrem a semana. Afinal, é uma semana importante em várias frentes, tá? Mas o destaque para o fechamento da janela, né? De transferências. Na quarta-feira, a gente está vivendo aí basicamente as últimas 48 horas da janela, tá? E temos aí notícias no NE45. E eu vou começar pedindo para a gente. Procura aí, Alan, a notícia em que o Ceará oficializa, né, a contratação. Pode ir ali em Clubes Ceará, talvez seja o caminho mais rápido. Tá? Essa segunda notícia aí, o Ceará oficializando a contratação de Christian Barleta. O jogador foi destaque absoluto, Cauê, do São Bernardo. O Corinthians fez um investimento de 6 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. Não pagou, também praticamente não deu chance para que ele jogasse na equipe. Teve Que uma eu acho que lesãozinha também lá. Teve uma lesãozinha também que atrapalhou. a lesão atrapalhou essa transição. Foram acho que 5 partidas, nenhuma como titular. Isso. Tá? E o Ceará simplesmente pagou o mesmo preço do Corinthians. Um jogador já com um degrauzinho até a menos de valorização, porque naquele momento o São Bernardo ele estava no auge da valorização dele. O Ceará assumiu os 6 milhões por 50% de Barleta. Um jogador promissor, mas longe de ser uma garantia, né, de que chega para transformar o time do Ceará. E que sempre jogou, Cauê, pela direita. Né? É um jogador canhoto, Isso. mas que brilhou pela direita, onde o Ceará tem Eric. Então eu queria a tua avaliação desse all-in do Ceará, né? Que se você somar aos 3 milhões por Saulo Mineiro, só nessa última movimentação no ataque foram 9 milhões de reais para ter um direito aos jogadores, né? Sem contar salário, sem contar luvas e outras questões. O Ceará, até, talvez até pelo cenário que viva, de ter que remar para chegar a algum canto, vai para arriscando tudo, né? E esse arriscando tudo coloca em risco, não vou dizer a saúde financeira do clube, porque os clubes de alguma forma estão turbinados pelo que vem, pelo checão que vem aí das ligas, né, das ligas futuras. Mas coloca vamos dizer aqui, no mundo real, uma dificuldade caso não suba. Caso esse all-in não se tenha um resultado eficiente do Ceará retirar essa desvantagem e subir, é uma continha chata, porque é uma continha de Barleta, é uma continha de Saulo Mineiro, é uma continha que já vinha de Gustavo do ano passado, que eles estão ainda pagando ao Atlético Mineiro, do Meia, e que não foi barato. Então, são aquisições que para o futebol nordestino a gente não costuma ver, sobretudo essas últimas duas de Saulo Mineiro e Barleta, no cenário de segunda divisão. Que você precisa estar muito bem equacionado financeiramente para poder bancar uma história dessa. Se o Ceará está, talvez a gente só saiba no próximo ano os percalços, os reflexos disso. Sobre o perfil em si de Barleta, é um jogador que realmente sempre é canhoto e sempre jogou, vamos dizer que 90% das vezes, pelo lado direito. Ele é mais um meia do que um atacante de velocidade, aquele meia construtor que joga pelo lado direito, com o pé trocado. É um bom jogador, eu gosto dele. Estava até nas minhas listinhas de início de ano, estava botando lá, só que era uma perspectiva naquele período, até pelo bom campeonato que ele tinha feito pela Chapecoense ano passado. Bem honesto. Depois de começar lá atrás no Joinville, sendo uma revelação no Joinville, passou no Bahia, não foi bem no Bahia,
Tanto que o torcedor do Bahia talvez nem lembre direito de Barleta por lá. Mas a ascensão que ele vinha da Chapecoense, ele teve uma confirmação, vamos dizer assim, no São Bernardo. Só que é uma confirmação de 2, 3 meses. De um Campeonato Paulista, de um recorte de um time, não, um time de camisa, de pressão de torcida. E quando ele chega no Corinthians, teve a lesão que atrapalhou, tem o próprio momento difícil do Corinthians, de turbulência, de tentar se acertar e dar muito murro em ponta de faca, e terminou que o jogador pouco teve chance de jogar lá no Corinthians. E aí vem o Ceará e joga uma ficha muito pesada. E uma ficha muito pesada para um cara na posição que talvez não fosse a de extrema necessidade do Ceará, porque eu acho que o corredor esquerdo seria muito mais essencial neste momento para o Ceará ter um jogador para ali, para aquela posição. E se você pensar que eu acho que era necessário o Ceará trazer um jogador ali para uma sombra para Eric, um jogador para ter como opção ali, mas o peso, as fichas que o Ceará apostou foram muito mais altas que talvez a necessidade para o que o Ceará já tem ali, que é Eric. Então, Guto vai ter que ter possivelmente um trabalho gigante para transformar Barleta no cara que vai jogar ali pelo corredor esquerdo, que vai ser um meia caindo pelo lado esquerdo. Talvez o que Giancarlo vem fazendo muito. Um meia canhoto caindo pela esquerda, cobrindo já a falta de um cara que não deu consistência ali, que seria Janderson desde o início do ano, e Janderson não deu a consistência esperada de ser o ponta esquerda do Ceará, de confiança, o cara que faria o gol, o cara que abriria o espaço ali pelo setor. Eu acho uma boa contratação, porém o peso financeiro dela coloca num patamar de que vai ser pesado para o Ceará. O Ceará vai ter que, não só o Ceará, como o próprio Barleta, ter que convencer esse investimento de 6 milhões por metade dos direitos federativos do jogador. É um cara promissor, um cara que talvez ainda tenha, o Ceará ainda consiga, por 22 anos, ter poder de revenda sobre ele. Seria até um bom investimento, a gente pensando que o Ceará tivesse entre os 4 colocados ali, porque você pensaria num Ceará já 2024, e sabendo que vai perder Eric, mas um Ceará que ainda precisa de uma recuperação e não vem dando sinais de que isso vai ocorrer com certeza, se torna um investimento pesado e um investimento de risco. Minhoca, Cássio tirou do mudo, quer trazer algum. Não, pode seguir, meu. Cássio? Vá pela ordem. Tu já tinha alguma pergunta na cabeça aí? Vá. Minhoca, como é que está sendo recebida pela torcida do Ceará, inclusive, essa. Não são as contratações em si, né? Mas o pesado investimento feito nessas contratações. E essa questão de utilização, né? Se já se falou, se alguém já falou em utilizar Barleta e Eric juntos, né? O que é que está chegando nesse sentido? Porque para mim está muito claro que o Ceará entendeu que o acesso só vem com um time capaz de fazer uma imposição total, né? De ter uma sequência de vitórias muito grande. E o Ceará parece ter colocado todas as fichas possíveis, né, para fazer desse time atualmente muito travado um time capaz de bater quem aparecer pela frente, seja no Castelão, seja nos jogos fora de casa. Como é que foi essa recepção e como é que você analisa, Mioca? Olha, eu confesso, Fred, que eu não vi, pelo menos eu não consegui acompanhar assim, ou uma crítica ou algo muito positivo. Acho que na soma geral, mais pela contratação, certo, do jogador. Eu não vi se essa questão financeira, isso mexeu muito com a torcida, porque eu acho que o torcedor ele estava exigindo demais, né, da própria diretoria que viesse contratações que mudasse o patamar, né? As contratações que o Ceará fez
no começo dessa segunda janela não empolgou, né? Sidney, que sequer ainda entrou em campo, Orejuela, que sequer estreou e já saiu do clube. E aí veio o Paulo Vitor, que se estabeleceu como titular, o Bissoli, que entrou, mas ainda também não está totalmente acertado, o Breno, que já foi listado no jogo passado, mas ainda não entrou em campo. E faltava, assim, um nome de peso, né? Assim, para tentar reforçar um setor ofensivo que está muito preso no Eric, né? E o fato do Ceará buscar, acredito, o Barleta, exatamente por imaginar, primeiro, uma projeção de crescimento do atleta. Vamos lá, né? Eu até entendi o termo que vocês colocaram, o all-in, né? Porque não é bem o all-in do Ceará, né? O Ceará tem até mais condições, mas, obviamente, e aí a fala do presidente na coletiva hoje, no começo da tarde, palavras dele, certo? Os valores que vamos receber na Liga vai ajudar a pagar parte desse valor. E aí eu não sei o quanto é essa matemática interna do Ceará, do quanto o Ceará hoje tem uma questão financeira a ponto de dar uma entrada hoje para assumir parcelas, que deve ser paga até 2024. E o outro detalhe, que aí é o... Vamos lá, né? O que é que o Ceará está tentando fazer? Basicamente, ele está fazendo as suas apostas mais altas nesse momento para, obviamente, caso não venha um acesso, assim, eu acho que isso não vai ser suficiente, certo, para a torcida, mas para dizer que não faltou balas apostadas mais altas, né? Porque até então, até a semana passada, quando a gente estava fazendo aqui a live do Raiz, a gente até mencionou, dizendo que não teve nenhum nome do Ceará assim, a ponto de chamar tanta atenção assim, a ponto de fazer o torcedor se empolgar. Com a chegada do Saulo e a do Barleta, já dá uma perspectiva boa se tivesse vencido o Ituano, porque aí eu acho que ia ser um efeito multiplicador. Como não venceu, obviamente a irritação com a diretoria e com todo mundo que organizou esse planejamento do Ceará de 2023, a reclamação é muito grande. E tem um detalhe também que o que é que eu imagino que o Ceará deve ter pensado, né? Eric está para sair, né? Próximo ano vai estar saindo para o São Paulo. Foi vaiado no último jogo também, então pode acontecer um efeito. Eu não sei o que é que vai acontecer. Assim, o Eric nunca foi um jogador excepcional até na concepção da palavra, né? Então o Eric vai falhar, certo? É bom deixar claro isso. Ele vai cometer erros como ele é na carreira dele. E o fato dele cometer erros não é pelo fato de ele estar com a cabeça do São Paulo, é porque é Eric. Eric é um jogador que tem a sua qualidade, mas também é um jogador que comete os seus erros, como cometeu até no lance do gol do Ituano. E aí eu acho que o Ceará já está pensando, se por acaso a gente permanecer na Série B ou se a gente subir para a Série A, eu já tenho aqui a minha peça para a próxima temporada, né? A peça que aí, pelo investimento que o Ceará fez, vai ser a peça principal. Se o Ceará está perdendo a peça mais importante de 2023, esse movimento de mercado do Ceará indica que a principal peça para essa reta final, para a importância de tentar ainda buscar esse acesso, e para ter em 2024 o principal jogador, ou um dos principais jogadores, até porque se subir para a Série A muda também o patamar financeiro, Barleta vai ser uma dessas peças importantes. A gente pode até falar muito pouco um Campeonato Paulista para dizer que é um atleta que de fato vai vingar, mas é o risco que se paga. O Ceará, né, tá numa condição um pouco mais sanada do que boa parte das equipes da Série B, tem uma condição financeira muito boa, tem condições para isso, mas, e aí eu concordo quem pensa que talvez não deveria utilizar, e aí, por isso que eu estou dizendo, eu não sei do quanto valor que o Ceará vai pegar, que vai receber da Liga, a ponto de aportar para essas duas contratações. Mas volto a falar, o presidente João Paulo tinha falado em entrevista na última quinta-feira que esse valor do Saulo Mineiro, é bom deixar claro, não estaria envolvido o dinheiro da Liga. Mas hoje ele mencionou que as duas contratações teriam esse aporte, essa ajuda por conta do dinheiro que receberia da Liga do Forte Futebol. Mas, enfim, eu não tenho como, né, saber se esse mercado do Ceará está sendo muito precipitado. Claro, vai depender tudo do resultado, né? Se por acaso o Barleta se tornar tudo aquilo que o Ceará está projetando para ele, talvez tenha sido uma aquisição excelente nesse exato momento. Mas, se por acaso o jogador não render, o time não subir, e aí gerar o problema que aconteceu com o Castilho, que aconteceu com o Wesley, que aconteceu com o Leandro Carvalho, aí vai ser de novo mais um tiro errado do Ceará nos últimos anos, que o Ceará, assim, nas apostas maiores que ele fez no mercado nos últimos anos,
boa parte, não toda, mas boa parte delas realmente foi um prejuízo muito grande até aqui. Cássio, Vitor Vitorino diz o seguinte aqui no chat. Na minha opinião, usar o dinheiro da Liga para comprar jogador é, de longe, a pior forma de usar esse dinheiro. Como é que você viu esse all-in do Ceará por Saulo e, sobretudo, por 50% de Barleta? Boa noite, Fred, Cauê, Minhoca, galera que está acompanhando a gente aqui, para a turma do podcast no dia seguinte. Eu estava, enquanto o Minhoca estava falando, estava prestando atenção, mas também estava colhendo alguns dados aqui do balanço financeiro do Ceará de 2022, do orçamento do Ceará de 2023, do valor da Liga, para trazer mais alguns números. E, obviamente, esses números podem ter alguma mudança ao longo da temporada, mas para pelo menos ter uma base do que a gente vai falar aqui. Só com Saulo Mineiro e Barleta, o Ceará gastou 9 milhões e 600 mil reais, certo? 6 milhões e 600 mil com um, 3 milhões com o outro, ou seja, quase 10 milhões em 2 jogadores. O Ceará fez outras negociações ao longo da temporada, pode pagar uma luva aqui, direito econômico menor ali, enfim, mas vamos focar nesses 2 jogadores. Segundo o orçamento do Ceará para 2023, e o orçamento, por isso eu vou deixar bem claro, o orçamento é só uma previsão, mas você pode mudar. Mas, ao mesmo tempo que você pode mudar, você pode tanto melhorá-lo, como você pode piorar o desempenho final, o resultado lá do orçamento. O orçamento do Ceará indica, e esse é um ponto favorável do Ceará, ele é muito detalhado, e por ser detalhado, eu estou dizendo o número que está lá presente, não é uma edição. Lá diz que o investimento com direitos econômicos do Ceará em 2023, durante todo o ano, ele inclusive diz quanto seria mês a mês, tá? Ou seja, para não ter nenhum erro. Por exemplo, só para dar agora, em julho, e a gente já está em agosto, na verdade, seriam 30 mil reais. Como assim 30 mil reais? É porque no ano todo seriam 880 mil reais. O Ceará, no orçamento dele, ele colocou, porque está na segunda divisão, que não é que ele ia gastar isso com jogadores, não. É que ele ia gastar isso com direitos econômicos. Você pode contratar um jogador por empréstimo, você pode contratar um jogador por várias situações, mas adquirir direitos econômicos pelo orçamento do Ceará, esse é o número que o clube colocou, 880 mil reais. No sentido inverso, em relação à venda de direitos econômicos, o Ceará estipulou 16 milhões de reais. No blog, né, são alguns dados oficiais, outros extraoficiais. O Ceará, por exemplo, hoje deu um número oficial, de vez em quando não dá, são números apurados pela imprensa. Mas de vendas milionárias em 2023, que eu registrei, só foram 2. Uma de Vina, 4 milhões, e a outra de Lima, 2 milhões e 800 mil, ou seja, 6 milhões e 800 mil. Tem o resto do ano ainda para vender, pode ter outras vendas menores, porque eu só contabilizo 1 milhão para cima, de repente vai ter os 600 aqui, 700 ali, 800, enfim. Ou alguma vida milionária que eu também passou batido aí. Mas, por enquanto, o apurado com venda de direitos econômicos está faltando uns 10 milhões, um pouco menos de 10 milhões para bater a meta. Já o de investimentos multiplicou por 11, eu acho. Foi de 800 para quase 10. Então, tem essa relação. Aí você fala assim, a diferença é que o orçamento do Ceará para 2023 era de 89 milhões 108 mil 688. E a despesa, vou até falar a receita líquida, porque tem os, para não confundir, tem os impostos, né, tal, mas assim, a receita líquida do Ceará seria de 86 milhões 227 mil 159, e a despesa seria, porque é daí que você subtrai, né, para ver se teve o saldo, se é superávit ou déficit, aí a despesa seria de 86 milhões 223 mil e 79 reais, ou seja, a previsão do Ceará nesse ano de segunda divisão seria um superávit, mais um na história do clube, de 4 mil reais. Pode ser que tenha, naturalmente, mas o saldo da balança entre vendas e aquisições mostra que poderá ter um custo maior, se o Ceará, obviamente, colocar isso tudo no balanço desse ano, ele pode colocar as parcelas que ele vai pagar parcelado só no balanço do próximo ano, aí realmente esse ponto da contabilidade eu não alcanço. Mas porque tem pelo menos dois regimes de estilo, né? O Ceará pode colocar já toda a compra feita agora, ou pode colocar só parte dela e a outra parte que for no outro ano entrar no outro balanço, enfim. Mas o saldo está muito distante da previsão do Ceará. E isso indica, sim,
eu estou dando números que estão no balanço do Ceará e através de vendas com valores que o próprio Ceará divulgou, de que o investimento está sendo muito maior do que o Ceará imaginava. E o que é que é um clube que entre os principais do Nordeste é um dos que apresenta maior solidez administrativa e econômica. Nesse momento, o principal é o Fortaleza. O Bahia está numa situação à parte por causa da SAF, é uma outra forma de analisar, mas daqueles que não são SAF, que o cara anda, dá o seu corre aí para resolver, seria o Fortaleza. E o Ceará está lá, que passou vários anos tendo superávit, tendo mais receitas do que despesas. E esse ano está num perfil muito diferente do que o clube vinha fazendo. Se o Ceará estivesse no G4 e estivesse fazendo isso, já seria uma análise para falar, o Ceará está fazendo um investimento para subir, porque tem uma capacidade financeira para se resolver. Na hora que subir para a primeira divisão, você recebe um aporte lá, resolve e tal. Mas com a campanha atual, com o clube figurando, deixa eu até colocar, figurando em 10º lugar, com 29 pontos, a 6 pontos do G4, só que entre esses 6 pontos tem 6 times também, ou seja, não é só ponto, é muita gente concorrendo. O acesso, ele pode ser alcançado, mas está difícil. Não precisa ter Melinde para falar. O acesso, nesse momento, está complicado, vai ser chato para buscar. Pode buscar, mas se não acontecer, e o risco é razoável de não acontecer, me parece que fica uma conta também razoável para 2024, porque já tem a de Castilho. Não sei se o Ceará já quitou tudo, mas foi uma compra que já era a maior da história do futebol cearense, até machuca, né, do Fortaleza. 9 milhões, aí tem as parcelas e tal, aí joga para esse ano, está na segunda divisão, aí tem Barleta agora, tem as parcelas, joga para esse ano, joga para o próximo, tem a de Saulo Mineiro, se não for agora, aí tem a questão que foi a pergunta que Fred trouxe, sobre o dinheiro da Liga. Aí veja só, o Ceará pode, nesse momento, tá com receita suficiente para conseguir resolver isso tudo. Mas para ser justo, acho que até porque o espectador em relação a mim também, é o que eu vou falar agora, para falar porque é o seu Ceará e tal. Quando começou esse papo, eu dava o exemplo do esporte. Eu vou dizer que o Ceará está fazendo, quem acompanhou isso nos últimos dias deve ter percebido que foi exatamente o que eu disse. O Ceará está fazendo tudo o que eu não gostaria que fosse feito, por exemplo, no esporte. Eu estou falando, tomara que ninguém no esporte faça isso. Que tomara que o esporte não pegue essa bolada, eu ainda falei, como é aquela expressão? Bonde passando, bonde da história, né? Mais um bonde da história passando na frente do esporte, já perdeu vários, aí passando um e pegar esse bonde só para botar em jogador, no mercado visivelmente inflacionado. Porque Barleta, até segunda ordem, está inflacionado. O Ceará, na segunda divisão, está comprando 50% de um jogador que fez o bom Campeonato Paulista, mas que acabou não dando certo para o Corinthians, está colocando 6 milhões e 600 mil reais. O jogador pode explodir na segunda divisão, mas na verdade ele deveria, porque pela situação do Ceará, o Ceará não está contratando, esse é um valor, o Ceará estaria contratando um jogador afirmado em termos competitivos. Não dá para ser um jogador que talvez não renda ainda nessa Série B. É muito dinheiro para isso, para essa situação do Ceará. Se o Ceará tivesse segundo, terceiro lugar, já com a campanha consolidada, ele já começa a pensar em reforços que podem ajudar tanto em 23 quanto já na primeira divisão em 24. Nesse caso, pode acontecer isso, mas o 24 da Série A não está tão próximo ainda do Ceará. Então, nesse momento, a queda da primeira para a segunda divisão nos moldes atuais do Campeonato Brasileiro já é complicada. E vai ser assim até o próximo ano, que só em 25 que começa a valer o novo contrato, né? Ou seja, justamente o próximo ano ainda estaria valendo as regras que a gente vem acompanhando há alguns anos. Significa que seria essa segunda divisão com 10 milhões de cota, 9 milhões, 10 milhões esse ano, tem um desconto lá, mas enfim, o anunciado pela CBF foi de 10 milhões. O Ceará tem 60 milhões de televisão, cai para 10. Aí ano que vem vai ser isso também. Não tem aquela cláusula para quedas, não tem qualquer reforço. Aí tem isso até o ano que vem. De 25 para frente, nesse modelo atual, essa bolada que os clubes estão recebendo, os clubes, cada um da sua liga, né? Os da Libra, Ceará da Forte Futebol, Fortaleza da Forte Futebol, o Sport também e esse dinheiro, ele representa a venda de 20% de tudo que você vai receber de 2025 até 2074, que seriam 50 temporadas. É um dinheiro para você se estruturar. O Ceará não precisa fazer um estádio, tem um Castelão. O CT do Ceará vai construindo, vai ter campo sintético, talvez não precise. Talvez o Ceará esteja numa condição de fato, para pegar esse dinheiro e para investir em jogador. Mas nessa situação, na segunda divisão, não pareceu, pelo menos, algo tão planejado. Pareceu mais
um passo maior para tentar alcançar esse acesso. E aí você tá injetando muito dinheiro de um futuro longo prazo, 50 anos é longo prazo, talvez ninguém esteja... Provavelmente aqui, acho que ninguém vai estar nem vivo quando esse contrato acabar. Dificilmente assim, alguém vai chegar aqui, vai estar vivo quando o contrato de 2025 começar a valer, nesses moldes que estão sendo organizados, e o Ceará vai passar o resto da vida recebendo 80%. Tudo bem, não é só o Ceará, não. Todos os outros assinaram. Mas todos os outros, cada um vai fazer a sua história. Se o Sport tivesse pegando esse dinheiro, tivesse contratando 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões, eu estaria, meu amigo, estaria sendo uma burrice muito grande. Mas no caso do Sport, tem uma dívida muito maior do que o do Ceará. O Sport está num processo de recuperação judicial. Esse dinheiro para o Sport é para tentar, e talvez seja suficiente, porque a recuperação judicial você vai ter um desconto muito grande, né? E talvez para viabilizar a recuperação judicial e voltar a ser um clube sadio. O Ceará talvez não precise disso, mas talvez não precisa colocar essa bolada logo agora. Porque são só o valor, né? Não falando dos valores, os valores da Forte Futebol por esses 20% são 121 milhões para o Ceará, 121 para o Fortaleza, 139 para o Sport, 43 para o CRB, 33 para o ABC, que é só os times da A e da B. Como o Náutico e CSA estão na C, receberam uma proposta muito pequena, de 10 e 5. O Náutico, por exemplo, ainda não assinou. E talvez por esse valor, eu acho que talvez seja mais... Enfim, aí o Náutico talvez não assine, porque realmente, por causa de um ano, ou seja, o CRB hoje está na Série B, ganha 43. Olha, o próprio ABC está ganhando 33. Se o Náutico subir 24 estiver na B e o ABC estiver na C, não vai fazer a menor diferença. Seria 33 para o ABC e 10 para o Náutico. Eu não achei essa conta nem um pouco justa. Mas para os times que estão na A e na B, o valor é mais ou menos consolidado e o Ceará seria esse. E nesses últimos dias o Ceará já botou, em tese, 9 milhões desses 121. Em 50% de um jogador que talvez não resolva, e outro que teve uma boa passagem do Ceará e tem de ajudar. Mas são dois jogadores com valor de mercado. É a mesma impressão nesse momento. A impressão que passa é a mesma quando teve aquela história qual foi aquele jogador do Ceará e teve até uma confusão danada, tentaram jogar para o Sport, só que ele tinha tido caso até de polícia. Wesley. Quando comprou esse mesmo. Quando o Ceará pagou 44 milhões, a gente falou, ainda lembro da época. Só o Ceará pagaria 4 milhões e o Wesley. Porque ele tinha tido uma boa passagem do Ceará e tal, e fica aquela imagem, é natural. Talvez só o Sport contratasse Diego Souza agora, do jeito que está contratando, é normal, isso é normal do futebol. Mas talvez esses 3 milhões de saldo mineiro, talvez só o Ceará pagasse. O Barleta, se o Ceará não aparecesse, ele talvez ficasse o resto do ano no Corinthians, talvez o Corinthians não conseguisse outro clube para pagar, para assumir esse valor. Então o Ceará, eu acho que ele cedeu a esse mercado inflacionado. Subindo para a Série A, se resolve. Não subindo, é bom considerar a hipótese de ter um quadro financeiro um pouco piorado em 2024, porque com essa quantidade de investimentos e analisando o próprio orçamento do clube, talvez vá ter um déficit esse ano, em caso de não acesso, tá? A gente vai falar, se subiu, beleza, resolveu, mas se não subiu, uma coisa é não subir, mas você disputou o campeonato normal, mas você colocando ficha e não subiu, perdeu a aposta. A aposta nem é assim. Então, nesse momento, eu acho que houve sim uma aposta. É isso, concordo com absolutamente toda a visão, né, trazida por Cássio. Tá? Eu acho que é exatamente isso. Na verdade, eu concordo com tudo que foi trazido aqui, né, desde a análise de Cauê, né, passando, né, por Minhoca e Cássio. Eu acho que o Ceará fez um all-in pensando muito no... Pensando muito em tentar ou salvar a campanha e chegar ao acesso, ou o que Minhoca falou. Lavar as mãos. Não foi falta de investimento. E eu até separei para ler no chat, mas pronto, encontrei aqui. E aí, Vitor Veloso comentou o seguinte: a diretoria do Ceará não foi omissa. Já a do Sport, 3 pontinhos. Mas eu não queria que o Sport investir esse dinheiro, não. Eu queria... Veja só, você tem que comprar o que dá. E o Ceará talvez possa, veja, o Ceará talvez possa. Eu só trouxe números de que o próprio Ceará disse que não gastaria isso tudo esse ano. Só isso. O próprio Ceará disse que não gastaria isso
Tudo isso está no orçamento do clube. Vou até colocar o link aqui para Alan colocar no chat. Quem quiser clicar, é um PDF, botar no chat na nossa conta. É um link do próprio site do Ceará. Vai entrar no chat, vai colocar o link no chat para quem quiser clicar, assim, os números estão lá. E nesse caso, o Sport Atleta, para você, rapidinho, assim, era só não gastar isso tudo. Antes de você entrar na questão do esporte para fazer a migração, esse debate sempre é a mesma coisa quando você... Vai lá, a gente vai fazer uma escalação de um time e cada um vai dizer o que é bom, o que é ruim, e só o resultado final a gente vai ver na prática o que é que... Ou seja, se por acaso o Sport não subir porque não contratou e o Ceará subir porque contratou, vai se fazer essa narrativa no final do campeonato. Se por acaso o Ceará... Mas aí só que quiser... Aí eu deixo minha palavra aqui. Eu deixo aqui. Ao Sport... veja só, ao Ceará, a situação do Ceará é muito melhor que a do Sport. O Sport, por exemplo, não poderia fazer o que o Ceará... Porque o Sport, em tese, o Sport tem acesso a esse mesmo dinheiro do Ceará, até mais, na verdade. Tá? Até mais. O Ceará é 121, o Sport é 139. Mas, considerando que é um dinheiro de longo prazo, o Sport precisa muito mais pagar a RJ, a recuperação judicial que ele está fazendo, do que gastar um caminhão de dinheiro dos jogadores. Talvez dificulte o acesso, talvez... Pode custar, mas assim, mas isso não isenta a direção, não, porque a direção não significa que ou gasta 9 milhões ou não tem como subir. A conta não é essa. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: não vai ser esse resultado final que vai falar do planejamento de cada equipe, né? Cada um sabe o problema do Ceará, o problema do Sport, o que é que o Ceará tem de qualidades e o que é que o Sport tem de qualidades. E o fato do Sport subir, mesmo sem fazer essas contratações, e o Ceará não subir fazendo essas contratações, também são situações, é aquela coisa, né? Você vai contratar um jogador, você não contrata um jogador para não jogar, para não render. É para esse jogador render. Então, o fato do Ceará fazer esse movimento e o Sport meio que já, tipo, é isso mesmo, as contratações foram essa, e agora a gente vai com esse elenco até o final do campeonato, são situações que a gente só vai saber até o final do campeonato para saber quem arriscou muito ou quem arriscou pouco para esse momento. Alan, entra aí, segue aí no dia 45, clica no esporte e vamos ler a notícia sobre essa segunda, exatamente a de Romarinho, tá? Essa segunda notícia aí. O Sport não avança em negociação com o Romarinho e deve fechar a janela sem novos reforços. Cássio, quando eu li o comentário de Vitor Veloso, ele fez antes de você ter feito o seu comentário, tá? Então ele não se referia, em momento algum, a nada relacionado ao dinheiro da antecipação. Ele estava reclamando basicamente do que essa matéria trouxe. Essa matéria, ela diz que o Sport voltou a investir em Romarinho. Romarinho ter sido um dos primeiros jogadores que o Sport procurou na abertura da janela. E não teve nenhum espaço de negociação. Romarinho, quando eu falo Romarinho, eu estou falando empresário, staff do atleta, né? Deixou claro que a intenção era brigar pela posição, era jogar, era disputar Sul-Americana, disputar tudo que o Fortaleza segue tentando, né? Tanto uma nova vaga para a Libertadores como a Sul-Americana. Só que a janela foi passando, outras opções que o Sport foi ao mercado não fechou, inclusive o tema até aqui, Barleta, era um jogador número 1 da lista do Sport. Era o jogador que o Sport queria trazer para dizer que seria o substituto de Juba. Ia bater naquela mesma história, né, Cauê? Assim como o Ceará talvez esteja trazendo, pensando em usá-lo na esquerda, o Sport também estava... ia ter que construir. Fred, se o negócio do Sport, o Sport tivesse anunciado, Barleta, por 3 milhões, a gente estaria dizendo, veja só, o Sport não tem condições de gastar 3 milhões na Série B em ninguém. Veja, 6 milhões e 600 mil reais na segunda divisão. Eu seria contra. 6 milhões é a terceira maior compra do Ceará. É a 14ª maior compra do Nordeste. E isso já inclui as 8 compras do Bahia SAF. Ou seja, essa lista está distorcida, porque é um clube que tem dinheiro infinito agora, o Bahia. Tirando o Bahia SAF, essa aquisição que o Ceará fez hoje, acho que seria
a quarta ou a quinta maior da história da região, pô. Isso o clube na segunda divisão. Assim, mostra força, mas ao mesmo tempo mostra ousadia até que ponto, tá ligado? E aí, como eu estava dizendo, ao Barleta, ao ficar claro qual seria o destino de Barleta por essa investida totalmente acima do próprio mercado, né? O Sport estava querendo só trazer o jogador para o empréstimo, né? Não queria colocar nem nada. Era uma proposta muito mais tímida. Com o destino de Barleta selado pelo Ceará, o Sport voltou para Romarinho. E uma notícia do jornal O Povo, né, no início da noite, deixou claro que, mesmo não tendo viajado para o Paraguai, onde Fortaleza enfrenta o Libertad amanhã, jogo crucial para Fortaleza pela Sul-Americana, e mesmo ficando no fim da fila, a Machuca chegou, né, a fila dele é enorme. Veja só, ele hoje é preterido em relação a Guilherme, que é odiado pela torcida. Ele é o último da lista dos atacantes, basicamente, do Fortaleza. Mas, de novo, o Romarinho não abriu negociação. Ele realmente quer ficar. A situação está cômoda. Tá? E acho que ele está abraçado aí ao que já fez, ao contrato, às proteções que tem dentro do Fortaleza. E, com essa negativa de Romarinho, fica no esporte a sensação de que foi tentado tudo que poderia ser tentado, onde havia convicção. E que não é o caso para se partir para o desespero. Tá? A janela do esporte, Cauê, teve Alan Ruiz, Peglo, Diego Souza, Michel Lima, todos aí do meio para frente, e o volante Felipe. Dessa janela, Peglo não jogou por conta de uma punição de 8 jogos, ainda restam mais 2. Né? Ele segue fora contra o Vila Nova, segue fora contra o Novo Horizontino e volta contra Tombense. Volta não, né? Estreia contra Tombense. E Diego Souza ainda em fase de recuperação clínica e física, sem uma previsão de volta. Cauê, parar onde o esporte parou significa assumir um risco maior do que deveria para conduzir esse acesso? Fred dorme com risco e torcendo para que nada dê errado. Em algumas situações. E esse torcer para que nada dê errado em algumas situações, esse primeiro turno já deu uns certos recados. Porque simplesmente algumas figuras que o esporte tinha ali para frente começaram não só se machucaram, foi o caso do Fabrício Daniel, que veio para ser uma peça ali e se machucou, e o esporte terminou não contando em boa parte do primeiro turno com ele. Facundo, boa parte esteve fora do primeiro turno quase que por inteiro. Jorginho, o esporte teve muitas dificuldades com o Jorginho pela questão física. Teve a perda de Love em algumas poucas partidas, mas até pela idade de Love, essas poucas partidas terminam comprometendo o seu retorno mais rápido no que ele vinha apresentando. Então, assim, o esporte teve sinais de que perigos e de que há casos e de que o futebol é assim. E que é uma maratona. E que você pode ser pego pelo que o futebol apresenta, por lesões, por cansaços físicos. E ainda tem o caso de Cariús, que é pela justiça. Por mais que Cariús tenha vencido as primeiras batalhas na esfera esportiva, há a esfera da justiça comum. E que pode ter reflexos e que o esporte pode acontecer, não sei hoje, mas imagina, setembro, uma decisão de que o esporte não vai poder utilizar Cariús. E aí? O que é que faz? Só vai ter Felipinho.
Vitor Gabriel é um jogador no qual, desde a sua estreia lá atrás com o Louser, se passou aí Florentin, Lisca, Dalpozo, Anderson, Claudinei, nenhum treinador utilizou. Talvez não por culpa do jogador, mas talvez porque o jogador ainda não tenha atingido a maturidade que deveria. O certo é que não vai jogar. E o receio é que, em partidas decisivas, o Sport jogue com o Chico na lateral esquerda. Esse é meu receio. Então não era uma posição que, por exemplo, o Sport fosse despender financeiramente de um alto valor financeiro para trazer um jogador. Até porque hoje o cenário é o quê? Você tem Cariús e tem Filipinho, que em alguns momentos dá suas respostas, em outros momentos não, mas ok. Era só para resguardar, você trazer um jogador ali para compor. Já que você não acredita, já que acredita-se que Vitor Gabriel é carta fora do baralho. Então talvez fosse um jogador, ia numa Série C, trazia, por exemplo, o Arthur Henrique lá do São Bernardo, trazia outro jogador que estaria encostado numa Série B. Você tem uma peça. Não precisaria, lógico. Tem um jogador do Ipiranga, Eric, né? Aí, Eric atacante. É. Atacante, é um dos artilheiros da Série C, jogou no Vasco ano passado. Bom jogador. Exatamente. Bom jogador também, é um jogador que joga também ali pela ponta esquerda. E seria mais uma opção, teoricamente barato, ali para você ter jogadores a mais, que o Sport até no ataque passou a não ter mais Wanderson para contar. Porque não se conta. Então você avançando ali para a esquerda, para o ataque, não se trouxe. E aí é pior, porque a saída de Juba todo mundo já sabe que já faz 4 meses, 5 meses. Ou seja, o Sport só teve uma lista de 4 nomes de convicção para trazer. Já que só ia trazer nomes convictos que fossem dar certo, então essa lista se resumiu a 3, 4 nomes. Convenhamos que Diego Souza, para quem acompanhou a negociação de perto, não pode ser chamado de nome de convicção, né? Não pode. Não pode. E Diego Souza não vai jogar naquela posição, Fred. Teve tudo menos convicção na contratação de Diego Souza. E Diego Souza não vai jogar naquela posição. Diego Souza não vai jogar naquela posição. Não vai jogar ali. Então, as duas opções que foram trazidas, que hoje jogariam na posição, sem ter que mexer um pouco na engrenagem do time, seria Pego ou Michel. E os dois são tiros no escuro, pelo que a carreira de ambos representa. Não quer dizer que não possam dar respostas. Podem. Pego nas divisões de base foi um cara que destruiu. Agora até o sub-17. O Sport subiu 19 com aquele Marcinho. E como era o nome daquele outro ponta que o Sport trouxe? Tinha Marcinho, jogou aquele menino que veio do Palmeiras, Ian. Não, veio um da terceira divisão, na reta final, junto com o Marcinho. Sim, que só jogou aquilo. Depois subiu de novo. Marquinhos. Como é o nome dele? Marquinhos. Pô, Marquinho, eu acho, né? Marquinhos sem o S. Não, Marquinhos sem o S era aquele que veio do Corinthians. E da útil, aquele é útil, pronto. Aquele era Marquinhos. Ele era Marquinhos mesmo. Aquele era Marquinhos mesmo, que veio do Ituano. Acho que veio do Ituano ele. Jogaram 3 partidas ali que funcionaram. E só. Exato. Porque às vezes a engrenagem, quando está pronta, vai. O problema é que você está tirando uma peça, que era uma peça fundamental na engrenagem, que inclusive está dificultando hoje a engrenagem de funcionar, porque não vem jogando bem, e você vai precisar de um substituto. E esse substituto, ao patamar do que Juba vinha jogando, e até do que Juba está jogando, talvez não se tenha. É um tiro gigante no escuro. E o que é pior, que a minha tecla que eu bato é que já se sabia há 4, 5 meses. Esse é o pior. Essa é a questão. É um absurdo. É um absurdo. Chegaram alguns superchats. Vamos passar por eles, Alan. Acho que os superchats são justamente nesse tema, por isso que a gente já passa aqui esse primeiro giro de superchats. Torcedor Palhaço, né, que é uma presença frequente aqui no nosso programa. Empresário.
ele disse que tira onda, né? Sintra é um bom local para tirar férias, estão de brincadeira. Se refere a Augusto Carreiras, que está de férias, e aí eu acho o seguinte: não sei se está de férias, se está fazendo uma viagem curta, enfim. Apenas ele postou nas redes sociais dele, né, que algumas fotos em Portugal. E não acho que é problema, não, tá? Eu não acho que assim. Primeiro, a presença física dele não é definitiva, não é decisiva. Ele pode, mesmo de Portugal, estabelecer negociações, né? O Sport tem um profissional contratado. Dava para ter viajado depois? Talvez desse, mas assim, mas não inviabiliza. Mas não inviabiliza o trabalho. Jorge Andrade que não poderia, porque é pago para isso. Jorge Andrade, se tivesse de férias, era absurdo. Carreiras, não. Tá? E tem um tal de celular que resolve de onde estiver, né, Fred? Tem um tal de celular que resolve. Mas aí eu acho que a queixa é aquela. Porque a contratação, de vez em quando, precisa ter o tete-a-tete, né? Assim, alguma coisa assim, uma proximidade maior, uma dedicação maior. Porque tá de férias, o cara vai passar o dia todo no hotel, no telefone também. E a gente não sabe que se é férias, tá? O cara só tá no outro país. Foi buscar quem? Então, muitas coisas podem estar acontecendo, né? Mas, enfim, vamos para outro superchat. O mesmo torcedor palhaço diz que corneta, mas depois de quarta-feira estarei fechado com o time até o fim. É o que resta, torcer. Ele meio que aceitou que vai acontecer quarta-feira, né? Foi curioso isso. Não, quarta-feira é o fim da janela. Ah, tô pensando em Vila Nova, pô. É o fim da janela. Ah, claro, velho. Ele fecha com o time e vê o que dá. Vamos lá, mais um superchat. Atos comenta ainda a questão do investimento em Barleta do Ceará, né? Mais problema do que gastar 6 milhões no desespero é fazer para um jogador que não está maturado para entregar o que o Ceará precisa. Mas eu disse isso. Se o Ceará tivesse contratou um jogador de enorme potencial que pode lhe ajudar ainda em 2023, mas que certamente em 2024 será uma peça de muita força na Série A e tal. Mas a situação do Ceará atual não permite que esse jogador, um jogador desse custo, não renda. O Marinho da vida, né? Que o Fortaleza trouxe. Então, veja só, assim, não permite. Tá muito lá, mas. Sim, mas você trouxe que saber, esse cara vai me ajudar. Você não vai ajudar outra coisa. Nesse caso, você não está trazendo a certeza que vai ajudar. Até, Fred, fazendo uma própria alusão aí dentro do Ceará, do que ele tem no elenco. A chegada, por exemplo, de Bissoli. Se o Ceará tivesse comprado Bissoli por esse valor, por mais que fosse questionado o valor, mas faria mais sentido, pela necessidade que o Ceará tinha, antes da chegada de Bissoli, de um centroavante, de um cara ali para a posição, por ser um cara ainda jovem e que talvez se espere alguma coisa, por mais que ainda precise maturar, mas que um cara que ainda mostrou já alguma coisa na Série A, e não Barleta, que apesar de ser um cara que ainda é uma promessa, mas que bate muito também a questão da posição. Talvez não seja o cara que vai chegar na posição ali, você vai ter que organizar um time de outra forma para ele poder jogar. É isso. Mais um superchat. Vitor Mendes. Valeu, Vitor. Essa não reposição de um ponta de qualidade me lembra muito a não reposição de Maílson ano passado. O impacto é menor. Mas lembra, é óbvio que lembra. Você sabia que você ia ter uma lacuna e você acreditou ano passado, o Sport acreditou nos que tinham em casa, com o aval do preparador de goleiro. Acreditou em Saulo e Carlos Eduardo. E basicamente esses dois foram os maiores responsáveis dentro de campo, né, porque tem responsáveis fora de campo, foram os maiores responsáveis dentro de campo pela campanha do Sport não ter resultado em acesso. O Sport virou uma peneira. Né? Levava gol que nenhum time levava. Inclusive gol de meio de campo. O Sport levou. E o próprio lance que decide a Série B, né, que é o pênalti, né, que o Sport comete contra o Vasco no finalzinho do jogo, é uma falha absurda do goleiro de Saulo. Né? E lembrando
Júnior Tavares lembra aqui. Houve a reposição de Denis, que se machucou depois do primeiro jogo. Ainda teve isso, né? Houve uma tentativa de reposição. O problema é que a reposição se machucou. Existe alguma comparação, não acho que tenha o mesmo peso, mas essa lesão de Denis também mostra isso, né? Lesões fazem parte. Futebol, eu acho que faltou um pouquinho de cuidado ao esporte. Eu acho que com a campanha que o esporte tem, com acesso muito mais ao alcance do que o do Ceará, por exemplo, você poderia, meu irmão, ter dado uma enxadinha no elenco, sabe? Com qualidade. Você criar opções para se o pior vier a acontecer. Eu acho que isso o único jogador mais ou menos. Isso não significa gastar 5 milhões, 4 milhões. Veja só. Existem N jogadores assim. A prospecção do mercado não parece ter sido. Ou para o esporte não existe, ou. Velho. Porque até na situação do clube, o clube está deveria ser um facilitador disso, ó. Ir para esse clube, nessa situação, o cara que está encostado, deveria funcionar. É assim que acontece. Pô, o cara tá jogando a primeira divisão, meu irmão, pode um time que tem camisa e tá no G4, porra. Isso aí dá para jogar o segundo semestre, vai ser bom para todo mundo e tal. E o Sport acabou não fazendo tanto como devia. Então, acho que faltou fazer o mercado. Quando eu falo fazer o mercado, é sem ser cedendo ao mercado, tipo, despejando dinheiro. Fazer mercado de reforços pontuais. O único desse perfil que a gente nem sabe é o cara lá da segunda divisão de Portugal, né? Que é assim, mas parece que vem na situação do empresário, aquela coisa toda. Mas tirando isso, dava para ter feito mais, pô. Do jeito que o Fred tá falando, de encher um pouco o elenco. A impressão que dá é que talvez, assim, se acontecer um imprevisto de lesão, pode ficar um buraco no time assim, sem muito o que fazer pro resto do ano. E tem um ponto aí também que eu acrescento. Que, além de você ter as mudanças, né, ter as contratações, você precisa ter as mudanças, né? Que ainda esse é outro entrave do esporte. O esporte também tem entraves para que as mudanças sejam feitas, como, por exemplo, o Felipe, né? Então, talvez isso tenha até levado a essa decisão, né, de frear, né, as contratações. Pode até acontecer, veja só, restam 48 horas. Não tem ninguém no esporte dizendo não teremos mais contratações. Não tem essa voz. Oficial, muito menos. Mas eu posso dizer que tem. A último dia da janela acontece, né? Não, mas eu posso dizer, Cássio, que tem sim o sentimento de que o próprio clube não espera mais. Assim, seria uma reviravolta. Reviravolta é o quê? Seria basicamente assim: em quem foi o clube foi atrás, teria que ceder. É basicamente. Tipo, o empresário de Romarinho liga amanhã dizendo: ó, mudamos de ideia. Né? Porque tem um ponto que eu queria trazer, que Cássio fala dessa responsabilidade financeira. Das coisas que se tornaram públicas, eu concordei com as decisões do esporte, tá? 250 mil para Poveda, de jeito nenhum de salário. Sem condições. Não tem condições, pô. Fazer um investimento de milhões de reais para ter os direitos federativos de Barleta, na Série B não dá para fazer. Na Série B não dá para fazer. No cenário do esporte, já foi explicado aqui que o Ceará tem um cenário prévio melhor. Acho que o Ceará talvez desentendeu um pouco o cenário futuro, mas o prévio é incomparável ao do esporte. Tá? Mas esse é um ponto que, assim, eu critico até onde é possível criticar, mas eu também entendo algumas decisões. Acho que faltou, repito, acho que para mim faltou opção. Se não tem a qualidade comprovada, traz a opção que o Caio falou. Vai na Série C, traz peças até para se alguém machucar. Isso. Porque aqui tem Gabriel e Wanderson, por exemplo, já não dá mais. Sabe? Então você vai lá, meu irmão, traz um ponta que esteja jogando, que esteja bem, que já chega pronto. E, por exemplo, a escolha por Michel Lima, que para mim, se funcionar, vai ser uma enorme surpresa, ela para mim faz muito menos sentido do que trazer alguém da Série C que está jogando aqui. Para mim faz muito menos sentido.
Tá? Mas pode ser que, aos olhos aí de quem definiu a contratação, seja uma grande oportunidade. Mas ele tendo o mesmo empresário de Wagner Love, me parece muito mais um contrapeso, né? Uma troca aí de favores, de interesses. Porque Chegou a mais cobrança, Fred, porque a cobrança, Fred, não é por trazer e deixar claro um cara ali para a posição que custe 300, 400 mil reais. Não. É tentar soluções dentro do que o esporte pode pagar e que deem uma tendência de acerto. Porque contratação também é aquela coisa. Contratação, você às vezes contrata o cara que fez uma excelente competição no passado. Pronto, o próprio Ceará, na questão de Barleta. Contratou Barleta pelo que Barleta fez no São Bernardo. E possa ser que Barleta não resolva agora. Resolva só no futuro. Adaptação tem tantas coisas que no futebol são variáveis, mas você contrata um jogador com, pensando, é como se fosse aquela pesquisa de opinião. A tendência é que ele dê certo. Você imagina que tem 80, 90% daquele cara dar certo, mas tem 10% que pode dar errado. E é isso que se esperava ali no esporte, naquela posição de atacante pela esquerda. Um jogador que você trouxesse, que você não ia atrás, por exemplo, de um Guilherme hoje no Fortaleza com o padrão de salário que Guilherme tem hoje. Ninguém estava cobrando isso. até foi publicado hoje que o Fortaleza só paga 210 mil por ele, né? O Grêmio assume o Que resto. talvez poderia encaixar na equação financeira. Não estou nem dizendo que seria um bom jogador para lá, mas colocando que não é para fazer uma loucura. Como, por exemplo, hoje, se você fosse para uma realidade dura no esporte, talvez fosse necessário. Não, seria necessário um lateral direito. Pelas respostas que os dois laterais direitos não. Mas você compreende também que o contexto do esporte financeiro não permite algumas coisas. E que talvez essa lateral direita tu empurre com a barriga e vai até o final. Talvez um goleiro de segurança realmente fosse necessário. Mas o cenário do esporte, as prioridades são outras. E nem existe, né, Cauê? E nem existe. Disponível no mercado não existe. E eu acho que também tem um fator, e aí é mais envolvendo o Isso em relação ao futebol, goleiro, né? envolvendo o Isso. futebol de uma maneira geral, né? Porque, vamos lá, vamos pegar o São Paulo, vou pegar o São Paulo como exemplo. São Paulo até um tempo atrás não tinha nem condição de pagar Marinho, por exemplo, né? E aí anunciou agora recentemente Rames Rodrigues, né? Assim, como é que pode, né? Você não consegue pagar Marinho, consegue trazer Rames Rodrigues. E aí tem também um pouco da maneira também como o clube se permite extrapolar, né? A gente vê casos do Corinthians, que trouxe o Rojas, por exemplo, não tinha condição de pagar, mas trouxe, paga 1,5 milhão em Yuri Alberto, e até recebeu uma proposta aí, aí fica valendo para cada clube, né? Você, no caso, aí vamos pegar o esporte que a gente está falando. O esporte iria correr o risco de fazer contratações passando um pouco daquilo que ele tinha projetado para imaginar esse acesso que ele já imagina, que sem comprometer tanto 2024, será que essa seria uma boa escolha? Porque para o torcedor, e aí voltando de novo para o São Paulo, o torcedor de São Paulo está lá cantando música de Rames e tudo mais. Para ele pouco importa se o time vai estar pagando ou se Rames vai estar entrando na justiça, né, como o Daniel Alves, por exemplo, fez com o São Paulo, e até hoje o São Paulo está pagando. Então, para o torcedor, tanto faz, né? O torcedor não tem essa responsabilidade, diferentemente de um dirigente, principalmente pelo que aconteceu com o esporte, né? Da maneira como o esporte caiu muito e as dívidas aumentaram demais. E aí, claro, a preocupação do dirigente tem que ser muito mais, assim, tem que ser muito mais atento a isso, né? Porque se você dá uma cartada errada num valor exorbitante, se torna praticamente uma situação quase insustentável dentro do próprio clube. Então tem essa dificuldade aí. É isso mesmo. Enfim, veremos se, no caso do esporte, haverá a inesperada reviravolta. Tá? Não deve haver. Sem algo muito fora da curva, o esporte realmente deve fechar o mercado e aí torcer para que as coisas deem certo, para que Diego Souza volte, pelo menos próximo do Diego Souza
De 2022, tá? Não vamos falar de 2017, não. No Diego Souza do Grêmio ano passado já seria Já pedi muito, útil, 2017. né? É. Se Fred. pega ou resolve acordar na carreira. Fala, Cauê. E até não é nada fora do outro mundo, que às vezes a gente fica muito no dualismo de o certo e o errado, de que o esporte e Ceará subam juntos. E o esporte tenha talvez tomado a posição correta e não gastar mais do que podia, se for o caso da lógica que o esporte está utilizando, e o Ceará de ter dado a sua tacada de botar grana e de apostar tudo e ter acertado. Pode acontecer. O futebol está longe de ser uma ciência exata. Muito distante. O mesmo vale para o Avaí, por exemplo, né? Porque assim, eu até consigo entender o Avaí, porque o Avaí caindo para a Série C, uma equipe hoje que está na Série B e cai para a Série C, é praticamente sumir, né? Assim, porque não tem receita. Eles estão vendo o Figueirense, né, Minhoca? Eles estão vendo o Figueirense do lado. Exatamente. O Figueirense está sofrendo ali para entrar no G8. Então o Avaí, nesse momento, ele teve que apostar alto, até talvez pagando o que ele não pagaria, o que outros da Série B não pagam, né? Ou poucos pagariam. E, nesse caso, ele está fazendo isso por sobrevivência. Se isso, possivelmente, no futuro, vai gerar uma conta que talvez o Avaí não consiga resolver. Dívidas vão aumentar. Mas ele está fazendo essa aposta para que o problema não aumente mais ainda. Mas também comprometendo, possivelmente, o seu futuro. É sempre uma equação difícil, né? O chamado... Você sempre precisa fazer com... Que é o que o Fortaleza conseguiu fazer no Nordeste aqui, né? Fazer com pouco um bom rendimento. Nesse ano, o Fortaleza está fazendo grandes investimentos. Curiosamente, né, nos 2 últimos anos, conseguiu, até com elencos mais modestos, até campanhas muito boas. Mas o segredo é esse, é você encontrar um atleta que está surgindo, como, por exemplo, o Sport foi pegar Jair lá no Rio Grande do Sul, ver o potencial de um atleta que está para, sabe, estourar. Então, acho que... Para pegar Jair, eu concordo com ali, mas só para não dizer que o Sport ali foi... Para pegar Jair, o Sport errou 50 antes, viu? Assim, não, não é um Jair por ano, não. Ali foi um machado ali gigantesco. Inclusive, eu lembro do dia que estava com o Fred no jogo, na hora que jogou, eu disse, porra, esse cara tava... Eu veio do Juventude, né? Acho que foi um jogo na Ilha do Retiro, na frontal. O cara que jogou, disse, meu amigo, esse cara tava onde, porra? Jogando a bola dessa. Então, assim, só para o Jair foi bola, foi craque, mas foi exceção, viu? Assim, exceção total. E ainda tem um contexto também, Cássio, às vezes até do encaixe desse jogador bem também no clube, né? A gente viu o caso agora do Flamengo, né? O Flamengo tem tanta peça que é Cebolinha no banco, é Pedro no banco, e é dinheiro, meu amigo, é muito dinheiro que tá ali no banco, entendeu? O próprio ataque de Fortaleza, quando Pedro Rocha voltar tudinho, o ataque de Fortaleza tem boas peças dentro do cenário que a gente analisa, boas peças no banco, assim, sim, que seriam titulares. Romero, vários jogadores caros, E assim, para quem está na Série B, assim, é uma coisa que eu acho que o Cássio já mencionou isso, e eu acho que deve acontecer, né? Eu acho que vai inflacionar o mercado agora com as SAFs, com o dinheiro da Liga entrando. Não sei se todo mundo vai pegar esse dinheiro da Liga para aportar em elenco, em contratações. Mas com as SAFs, o patamar, o mercado da bola, a gente vai começar a ver agora 10 milhões por um jogador, a coisa talvez até mais fácil do mundo, assim, sabe? Os 6 milhões que o Fortaleza pagou no Caleb... da sereia, eu insisto. Pelo menos até agora, pelo menos o Sport está passando esse primeiro teste. Eu fiquei feliz. Está passando esse primeiro teste, porque agora, isso aí é para pagar dívida. Não vai ter outra chance dessa nem tão cedo. Agora a gente vai justamente para esse tema que vocês citaram. Alan, clica ali no Bahia, tá? Tem 2 notícias relacionadas ao Bahia que são importantes para hoje. Tá? Vamos lá, em Clubes Bahia. A primeira é que o Bahia não vai mais fazer nenhuma investida para o Juba, vai esperar o final do contrato, tá? Então, Juba fica no Sport até o final de agosto. O Bahia vai tentar na justiça aquela tese que já foi até noticiado, que a CBF teria dado um aval para que poderia escrever fora da janela, porque o contrato, quando o jogador fechou, a janela não estava prevista para o final de agosto. E aí o Bahia vai defender essa causa na justiça para poder ter a liberação. É arriscado, tá? Mas se ele tiver a decisão oficial,
Não acho que há risco de depois perder pontos, nada disso não. Jogando. Hoje em dia, O se o jogador do sistema Bahia, a libera, diferença é se vai usar ou não no Brasileiro 2023, só. É. Assim, hoje em dia, se o sistema libera a escalação, não tem punição, tá? Então, o Bahia pode conseguir, na justiça, aí, a liberação de Juba para utilizá-lo a partir do dia 1 de setembro. E não acho que faz grande diferença para o Bahia ter Juba agora, ter Juba em setembro. Pelo que o Juba está jogando nas últimas semanas ou nos últimos meses, na verdade não faz muita diferença para o Bahia ter Juba em momento algum. Talvez Juba tenha que é até um esfriado jogador... por isso, né, Fred? Talvez tenha até esfriado um pouco por isso. Isso. Juba é um jogador que o Bahia pegou de graça. Tá? De graça. No mercado. Oportunidade de mercado. Isso. Que está pagando um salário altíssimo para ele, 8 vezes mais, até mais do que isso, 8 vezes mais do que ele ganha no Sport. O dobro, um pouquinho mais que o dobro do que o Sport, não, um pouquinho menos que o dobro do que o Sport ofereceu para uma renovação. Tá? Mas para você ver que dinheiro no Bahia deixou de ser problema e deixou. E fica até difícil a gente comentar. Clica nessa terceira notícia e abre ela, por favor, Alan. Desce um pouquinho para a gente ler o texto. Tá? O Bahia contratou Chaves por 18 milhões de reais. A maior compra da história do clube. E emprestou o jogador ao time que ele comprou. Não quer mais utilizar Chaves. Foi totalmente reprovado, rejeitado pela torcida e devolveu o jogador ao Independente Del Valle. Cássio, fica difícil analisar futebol. A gente que sempre analisou o futebol do Nordeste, como é que a gente analisa que você gasta 18 milhões e em 3 meses desiste do jogador? Pelo menos ele foi emprestado para ganhar experiência para voltar. Desistiu no retorno, né? Assim, no resto do brasileiro. Essa temporada. Ganhou experiência no mesmo lugar onde estava, que é foda, né? Pelo menos o mesmo lugar. É um time muito competitivo, né? Assim, que tá numa chave boa, assim, no lugar. Se é para emprestar alguém, esse é um caminho curioso, mas foi um caminho bem escolhido. O jogador já está adaptado lá e tal. E essa é uma visão que a gente talvez se acostume, velho. Os caras podem estar errando lá com o Renato Paiva, mas ao mesmo tempo, na hora de gestão, disse, ó, a gente botou 18, não é mau investimento, botou 18 milhões. Esse jogador está perdendo, sei lá, não vou dizer quanto está perdendo, mas está perdendo valor de mercado cada vez que entra em campo pelo Bahia. Como é que a gente estanca isso? Aí pensou uma solução, disse, ó, dá para emprestar para quem estava lá, outro time está bem, atual campeão da Sul-Americana e tal. E, meu irmão, acho que vai ser mais comum. Está no mercado, né? Está no mercado, Cássio. É um time que aparece internacionalmente. Bastante, inclusive. Tanto que vendeu um jogador ao Bahia por 18 milhões de reais. É curioso, mas para um clube... Quando eu falo dinheiro infinito, assim, obviamente, imagino que ninguém vai levar para a literalidade aí, mas é no sentido de o cara não ficar contando moeda na mesa. O cara é 18, pronto. Claro que vai ter o sarrafo. Se for 30, não, 30 não dá para mim. Mas 15 dá. 12. O Bahia contratou 10, 12, 13, 14, 18. Isso tudo assim em 6 meses, pô. Então, assim, nessa situação, esse jogador foi mais um. É um 18 milhões que acaba ficando até meio perdido lá. Todo mundo no Bahia custou muito caro. Ele custou mais, mas todo mundo custou muito caro. Tem gente que também está rendendo muito lá no Bahia também, não. E custou cifra bem elevada. E aí, essa aí eu acho que tentaram estancar o dano que estava sendo a passagem dele aqui, porque o objetivo é sempre comprar o jogador por X e vender por 2X. Esse é o objetivo. Alguns grupos talvez tenham a ideia de fazer mais sport wash, mas nesse caso é fazer dinheiro. Pô. Assim, é pegar dinheiro e transformar em mais dinheiro. E nesse caso estava perdendo dinheiro. Cauê, Minhoca, algum comentário aí sobre Se tivesse, porque ele já completou a cota dele no brasileiro, né? Mas se ele tivesse menos jogos do que para poder fazer a transferência para outro time de Série A, talvez fosse até mais indicado para ele, ao menos, vamos dizer, para o próximo ano ele está mais maturado dentro do futebol brasileiro. Mas como ele já tinha completado a cota, aí é isso, é mercado. Os caras também, os caras do City não vão ficar tremendo porque 18 milhões e o cara não deu resultado. Roda, os caras gastaram com o Kaique, os caras gastaram com tanto jogador já na vida que não deu certo.
que os caras vão, ó, vai botando em clube que uma hora esse moleque aí pode estourar e a gente tirar o dinheiro. E se um não der certo, quantos outros eles conseguiram multiplicar o valor e Faz tá aí parte e fez a roda gigante andar? Tá na margem, né, Cauê? Faz parte da margem de Exato, risco pô. deles. Exato. O que me preocupa muito mais no Bahia é o que parece às vezes ser um pouco de fora de foco do que eles querem. De primeiro vai de um jeito, depois vai de outro, depois tem um terceiro caminho de estilo de jogador que quer e você não fica, você fica sem entender. Aí isso é que me preocupa no Bahia. O que é que os caras estão pensando? É jogador, é moleque para vender para o mercado europeu, é moleque para você de alguma forma subsidiar depois, chegar para estar no City, outros clubes do grupo na Europa. Não, eu vou trazer jogadores para ter um time muito forte no Bahia, para que o Bahia, de alguma forma, seja um clube gigante do futebol brasileiro, não só além das suas tradições, mas que traga títulos nacionais para o Bahia. E aí, quando você vê, o Bahia traz jogadores que ficam ali no meio termo, que não são nem jogadores jovens, jogadores que já não deram tanta resposta em alguns clubes, e que você, para que esse jogador, por exemplo, o Iago Felipe da vida, pô, é um jogador útil? É útil, mas não está dentro do conceito do que seria o Bahia. Hoje, o titular que jogou contra o São Paulo de volante no Bahia é Rezende. Agora, é aquilo que eu falei, né, Cauê? No começo da temporada, na verdade, logo que assinou o contrato. O Bahia em 2023 vai ser um desafio para todo mundo Isso. analisar, né? Porque se você considera que 18 milhões e o Bahia gastou quanto ao todo, Cássio? Já mais de 100, Essa faixa aí, cerca de 100 milhões. 100 milhões, né? 90. Veja só, 100 milhões era no investimento para o elenco, é algo fora da nossa realidade. Porém, quando esse dinheiro, é o que o Cássio chama de dinheiro infinito, do Grupo City, a gente tem que analisar dentro do parâmetro do City, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar 100% de analisar dentro do parâmetro lógico, né? Que a gente sempre analisou. E é muito, muito. Seria, veja só, se esse dinheiro aí fosse o dinheiro suadinho das cotas de TV, da venda de um jogador, né? A turma estava enlouquecida. Seria um escândalo assim. É. Seria um escândalo de derrubar a direção de clube. É por isso que eu falo dinheiro infinito, porque seria várias dessas compras você falou, porra, é um absurdo pagar 18 milhões desse cara, é um absurdo pagar 12 nesse, é um absurdo. Nenhuma compra que o Bahia fez, talvez só a de Biel, mas acho que basicamente todas as outras compras que o Bahia fez, nenhuma delas você olha assim, porra, pagou bem. É que o Bahia está na fase onde ele paga porque não importa, assim, o dinheiro existe de rodo. Mas assim, como na situação que o Fred está falando, a impressão que dá é que nenhuma compra, basicamente nenhuma compra, você acharia que o clube fez um negócio muito bom, trouxe um jogador bom com um valor em conta. Não, porra, trouxe um jogador assim com valor muito, muito elevado. Superfaturado várias vezes, assim, dentro do que o mercado... Inflacionado, né? Por exemplo, superfaturado é impressão de crime. É porque eu acho que também tem uma relação também, assim, jogadores que não são do mercado brasileiro. Por exemplo, se Chaves fosse um jogador do Bragantino, fosse um jogador do Juventude, talvez não chegasse a essa cifra, né? Ele está vindo lá do Del Valle, que é um clube emergente, né, na América do Sul, e que vai fazendo... Teve um jogador vindo do Del Valle para cá no futebol do ano passado, que foi o Landázuri, por exemplo, e muita gente perguntou assim, rapaz, esse homem é capaz de ter um irmão gêmeo, né? Porque quando você olha o vídeo do cara, o cara é uma monstruosidade. E quando você vai ver dentro de campo, o cara não sabe se portar sequer como um jogador profissional. E aí, quando você tem uma quantidade de dinheiro suficiente para fazer aquisições de mercado de jovens atletas e você vai mapeando, eu acho que um ponto importante que todo clube precisa ter é exatamente gerir até mesmo essa situação, porque é diferente quando a gente fala dessa questão do clube ali que sua para fazer uma contratação significativa para ele, ó, vamos gastar esse valor aqui, porque eu sei que esse jogador vai valer. E você nem sabe se vai valer ou não, assim. Talvez até seja, mas você não sabe na prática se ele vai acabar entregando o que você espera. Mas para quem tem essa quantia de dinheiro, que é no caso do Bahia agora, além de você, obviamente, assim, o Bahia
não é que ele queria perder 18 milhões, mas ele queria fazer com que esse jogador, daqui a um ano, valesse um potencial de tipo, opa, tem clube até na Europa agora interessado nesse atleta. E eu acho que o problema que o Bahia está atravessando essa temporada é um clube esportivamente bem desorganizado, que toda vez que ele for fazer um mercado, buscar atletas, nesse processo que está sendo administrado hoje no Bahia, a tendência é que muitos desses atletas, que é o que o Cássio mencionou, acabe sendo realmente um custo que não vai dar a projeção ideal desses atletas, porque são jogadores que não estão rendendo nesse exato momento no clube e, obviamente, o torcedor não faz a menor questão que estejam na equipe.